Certo. Muito bem-vindo de volta, Alexson. Como você está? Tudo beleza, Daniel? E por aí, como é que anda? Eu tô bem, mas eu tô vendo aquele chapéu ali de causar inveja, né? Eu não sei se tem inveja branca, tem já inveja branca. Não, é inveja, eu quero. Eu quero aquilo que é dele. Ó, Vou quando tiver no próximo aproveitar. evento da Red Hat, você pede pra galera. De vez em quando eles doam uns lá, viu? E é muito de vez em quando, viu? Porque esse chapéu eu sei que É, é difícil. esse aqui, vou te falar que até pra gente é demorado. O meu demorou quase 2 anos pra chegar na minha mão quando eu entrei na Puxa empresa. vida, eu já perdi as esperanças. Boa apresentação, Alexson. Muito obrigado. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar a aba da janela. Foi. Muito bom, perfeito. Então, pessoal, mais uma vez é um prazer estar aqui na comunidade do DevOps Heroes, falando para vocês aí sobre o serviço e produtos da Red Hat. Já tive a oportunidade e privilégio de palestrar algumas vezes aqui sobre outros temas, e dessa vez, como o Daniel até comentou, a gente vai dar continuidade em um produto que hoje em dia pode-se dizer que é um dos carros-chefes, se não o carro-chefe da Red Hat, que é o OpenShift, mas focando no Service Mesh. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o Service Mesh, qual a importância dele, como utilizar, e eu vou fazer uma breve demo para vocês também sobre o produto. Fique à vontade para comentar no chat. Pela dinâmica aqui do Zoom, eu não vou conseguir ver nesse momento, né? Mas depois, quando eu estiver fazendo a demo, talvez eu consiga ver alguns comentários aí, tá bom? Então, eu vou começar fazendo uma breve apresentação minha, apesar de eu já ter falado algumas vezes aqui na comunidade, mas para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Alexson Oliveira, eu estou na Red Hat há quase 6 anos, eu sou Principal Technical Account Manager, e meu papel é trabalhar junto com os nossos clientes para que eles possam usar da melhor forma os nossos produtos, tanto de maneira proativa quanto de maneira reativa também, quando eles têm essa necessidade. Já atuo na área de TI há mais de 15 anos, estou indo já para quase 16 anos aí na área, sou formado em redes de computadores e tenho algumas certificações aí de mercado, como vocês podem ver no slide. Mas para mim, o meu maior mérito é ser marido da minha linda esposa, pai da minha filha, do meu filho que está para chegar agora aí início de agosto, e do meu gatinho Thomas, tá bom? Isso é um pouquinho de mim, mas vamos ao que interessa agora. Vamos falar sobre conceitos básicos antes de nós falarmos de Service Mesh. Bom, você já deve ter visto, tanto aqui na comunidade como em outros locais, diversas palestras falando sobre os benefícios de utilizar a arquitetura de microserviço. O que é uma arquitetura de microserviço? Num conceito monolítico, em primeiro lugar, você tem, como um exemplo, uma máquina virtual ou uma máquina bare metal, e nessa máquina você tem um sistema operacional, e nesse sistema operacional você tem ali diversas aplicações, seja back-end, middleware, front-end, às vezes tudo no mesmo lugar funcionando junto. Isso é o que nós chamamos de conceito monolítico. Por quê? Porque está tudo junto, né? Num blocão, vamos chamar assim. Se esse blocão para, no caso aí a máquina virtual, ou o sistema operacional é corrompido por qualquer que seja o motivo, você perde tudo, certo? A não ser que você tenha um backup, alguma outra maneira aí, alta disponibilidade da tua aplicação. Mas, de uma maneira geral, não é uma abordagem muito interessante, principalmente quando a gente fala de você trabalhar com uma arquitetura voltada para containerização, que é o caso do Kubernetes, no nosso caso aqui, o OpenShift. Então, o conceito de microserviços ele vem para fazer o quê? Para quebrar a tua aplicação, o teu monolito, em pequenos pedacinhos. Cada um desses pequenos pedacinhos da sua aplicação representa um pedaço dela. Então, por exemplo, você vai ter um front-end num pedaço, back-end no outro pedaço, middleware no outro pedaço, API no outro pedaço e assim por diante. Mas todos eles comunicando-se entre si por meio de uma rede que os interconecta, certo? No caso do Kubernetes, ele provê a plataforma que faz a interconexão entre esses diversos pedaços. E esses pedaços aí, vamos chamar assim, são os containers ou a unidade mínima do Kubernetes, que são os pods. Mas microserviços por si só, ele não vai fazer milagre. Aí é onde entra as falácias que existem na arquitetura de microserviço. Ah, quer dizer que se você então quebrar a tua aplicação em pequenos pedacinhos, então só com isso você ganha alta disponibilidade? Só com isso você reduz sua latência? Só com isso você ganha uma topologia que é alta disponível? Não. Então, nenhuma dessas informações que vocês estão vendo aí no slide à direita são informações verdadeiras por si só quando você trabalha com microserviço. Você precisa garantir que a tua arquitetura como um todo, inclusive a tua plataforma, forneça os insumos necessários para que a sua arquitetura de microserviço ela possa garantir todos esses benefícios. Agora, uma arquitetura de microserviços por si só também,
Quanto mais ela cresce, mais complexa ela fica. Então, quando a gente fala de um serviço simples, pega aí um serviço HTTP, por exemplo, que consulta um banco de dados em back-end. Um serviço aparentemente simples, talvez você vá usar ali 2, 3 containers, que seja 20 containers, talvez para alta disponibilidade, ainda assim é algo tranquilo. Agora, quando a gente entra na casa dos milhares ou até milhões de containers ou pods, aí a coisa começa a ficar complicada. Por quê? Imagina um serviço desse que você utiliza ali centenas de containers interconectados e uma parte desse serviço falha. Como é que você sabe onde falhou? Onde que está o erro? Onde está o problema? Como que funciona a comunicação entre eles? Percebe que começa a ficar complexo essa administração? Aí é onde entra alguns serviços de mercado que visam facilitar a administração de uma arquitetura como essa de microserviços, principalmente pensando no ambiente orquestrado, como é o caso do Kubernetes ou no nosso caso aqui do OpenShift. Então aqui está um exemplo, né? Uma pioneira nesse sentido aí é a Netflix, né? Que utilizava já alguns serviços para poder fazer esse tipo de gerenciamento e nesses serviços, nessas ferramentas que a Netflix utiliza, ela injetou, vamos chamar assim, algumas ferramentas para ajudar a ter esse melhor controle da orquestração, visando traceability ou rastreabilidade, a observabilidade, o service discovery dessas aplicações, um roteamento dinâmico, uma melhor resiliência, uma fácil administração, além de alguns outros controles voltados para a aplicação, para garantir um consumo consciente dos recursos da máquina e também da própria aplicação. Então é um exemplo que se pode ver aí na imagem, quando a gente olha para essa imagenzinha azul falando do serviço, que embute todas essas ferramentas adicionais, além da integração com ferramentas internas para fazer isso. Mas nós temos ferramentas open source que garantem isso para nós. E é aí que é onde a Red Hat entra. A Red Hat, atuando na comunidade, obviamente trouxe diversas dessas ferramentas, claro, de uma maneira enterprise, para possibilitar esses benefícios também na camada do OpenShift. E aí é onde entra o Service Mesh. O que é o Service Mesh, então? O termo designa uma rede de serviços, ou malha, né? Mesh seria malha, malha de serviço, ou rede de serviços. O que é essa malha ou rede de serviços? Nada mais é do que uma camada que você acrescenta em cima da sua plataforma de Kubernetes, no caso o OpenShift, para permitir que as suas aplicações que se comuniquem nessa malha ou nessa rede possam tirar benefício das diversas ferramentas que ali estão implementadas ou injetadas junto com a tua aplicação, que vai te fornecer, como já mencionado agora há pouco, mais rastreabilidade, observabilidade, configuração homogênea, entre segurança, entre outros benefícios. Tudo isso aplicado diretamente na camada de mesh ou da malha. Então é o que vocês veem aqui, por exemplo, em vez de tudo isso estar atrelado ao serviço, você abstrai isso do seu serviço ou da sua aplicação, como vocês podem ver aí na segunda imagem, e joga tudo isso para a camada de mesh, que vai ter um outro serviço ali, que é a camada de controle, que vai gerenciar tudo isso para você. Quais são as vantagens dessa metodologia? Você tira do desenvolvedor a responsabilidade de embutir tudo isso na aplicação dele. Agora, quem fica responsável por controlar isso é a infra. E a gente vai abordar isso um pouco mais à frente. Falando em serviço de open source ou comunidade, para a parte de Service Mesh, o mais famoso é o Istio. O Istio ele engloba tudo que é necessário para você montar essa malha voltado para uma plataforma Kubernetes. Ele provê 4 serviços principais, falando de mesh. O primeiro serviço é a parte de conectividade. Por meio de uma rede inteligente de APIs e também de serviços interconectados, ele permite que você faça deployment rápido da sua aplicação, que você controle o fluxo dessa aplicação, que você controle a maneira que ela se comunica com outras aplicações dentro do seu mesh e fora do mesh, e assim por diante. Ele permite também implementar a parte de segurança. Como? Eu falei agora há pouco que você tira a responsabilidade do dev, né? Vamos pegar aquele exemplo da aplicaçãozinha que a gente falou agora há pouco, um servidor Apache Web. Né? Ao invés de o seu desenvolvedor se preocupar em colocar toda a inteligência de segurança na aplicação, talvez por meio do uso de TLS, certificados e assim por diante, você tira isso da aplicação e coloca isso na camada do mesh, um serviço que a gente vai falar daqui a pouco. Esse serviço ele intercepta esse tráfego e fica responsável por fornecer para o cliente que faz o request toda a parte de autenticação, de autorização, de encriptação de dado, de certificado e assim por diante. Ele também fornece controle, permitindo que você faça o traffic shaping,
dessa comunicação. Ou seja, você consegue controlar para onde que ela vai, como que ela vai, quantos pedaços vão, porcentagem desse tráfego que vai ser distribuída e assim por diante. E ao final de tudo, ele permite também a integração com ferramentas que vão garantir a observabilidade e a rastreabilidade de toda essa comunicação, além de coleta de métricas que vocês podem utilizar para a parte tanto de definições de padrão de comportamento para aplicação, como também para monitoramento com log. Falando um pouquinho da arquitetura do Istio, como ela funciona, e aqui ainda na parte de comunidade do Istio, ele é composto de duas principais partes, sendo a primeira parte o que nós chamamos de Control Plane, ou plano de controle, e o Data Plane, a parte de planos de dados. O que faz cada uma dessas partes? Primeiro, na parte de Control Plane. A parte de Control Plane é onde está armazenada toda a inteligência e configuração do cluster de Istio. Ele é composto principalmente de um daemon chamado IstioD. Para quem já ouviu falar do Istio em versões anteriores, lembra-se que haviam 3 componentes que funcionavam em separados, mas de maneira integrada, e cada um deles fornecia um serviço. Um deles é o Pilot, que é responsável por toda a parte de controle, traffic shaping ou traffic management dentro do mesh. Então, ele que faz toda essa parte de distribuição de carga, né, e assim por diante. O Citadel, que é responsável pela parte de segurança, fornecimento dos certificados, autorização, autenticação e assim por diante. E o Galley, que é responsável pela parte de gerência de configuração. Ele que faz a distribuição de toda a configuração entre os proxies do ambiente. Então, esses 3 componentes agora, todos estão embarcados em um único daemon, que é o Istio-D. Então, ao invés de você ter todos eles separados, o Istio-D fornece todas as features que esses componentes entregavam por meio das suas APIs, mas agora de uma maneira unificada, nesse único daemon. Então, ele compõe o que nós chamamos de Control Plane, certo? O Control Plane fica responsável por gerenciar os Data Planes. E o Data Plane nada mais é do que a camada em si, essa camada que o desenvolvedor vai interagir. Por quê? Porque é nessa camada onde funciona o proxy que interconecta as aplicações. Esse proxy é o Envoy Proxy. E como é que ele funciona? Ele utiliza um conceito de sidecar, que a gente vai falar já já, onde esse proxy é injetado dentro do pod. Aí vocês têm que lembrar um pouco do conceito de Kubernetes, né? O pod é a menor unidade, o pod ele pode ter um ou mais containers, ok? Então, nesse caso, a tua aplicação normalmente trabalha com um container por pod, mas nesse caso, ele vai injetar um container do Envoy Proxy dentro do mesmo pod da sua aplicação, e esse container fica responsável por interceptar todo o tráfego que passa pela tua aplicação, seja norte-sul, seja leste-oeste, certo? Então, como um exemplo, todo o tráfego que entra dentro do seu cluster OpenShift, que vai entrar no mesh, quando ele vai entrar no mesh, ele já bate num proxy, num envoy proxy que é utilizado pelo control plane. Esse proxy trata a requisição e aí ele encaminha essa requisição para a camada de data plane, onde lá ela vai chegar num serviço por meio de um proxy também. Esse proxy é um envoy proxy, né, que faz ali o controle dentro do pod. E aí ele vai passar o dado para sua aplicação. Volta para o envoy proxy e se ele precisa se comunicar com outra aplicação, ele dentro do mesh vai para essa aplicação via outro envoy proxy que está lá dentro, até que ele saia do seu cluster. Primeiro, sai da sua mesh, passando pelo egress proxy do control plane, que vai encaminhar isso para fora para o OpenShift, que vai encaminhar isso para fora do cluster, se for necessário, e assim por diante. Tá? Então, esse é o principal conceito do Istio. Tudo isso aqui que a gente está vendo aí está rodando dentro de um mesh, né? E a gente vai ver isso na prática depois. Como eu falei agora há pouco, ele trabalha com o conceito de sidecar injection, ou sidecar pattern, né? O padrão de sidecar. Sidecar, já viram naqueles filmes ou séries, né? Aquelas motos, principalmente nos Estados Unidos tem muito disso, né? Aquela moto que tem um carrinho do lado, sabe? Aquele carrinho do lado é um sidecar, né? Que serve para carregar alguém junto com você. Então, esse é o conceito. O proxy é esse carrinho do lado que fica junto com a sua aplicação dentro do pod. E a função dele, como a gente comentou agora há pouco, é cuidar de todo o tráfego que chega e sai da sua aplicação. O ciclo de vida dele funciona junto com o ciclo de vida da sua aplicação. Quer dizer que se você matou o pod, o proxy morre também e volta junto com a sua aplicação dentro daquele pod. A partir do momento que você fez a injeção dele, ele vai ficar ali, a não ser que você tire essa injeção dele. E aí depois, quando eu for fazer a demo, vocês vão ver como é que faz essa injeção. Agora falando, isso até agora aqui eu falei do Istio, que é a versão upstream ou comunidade, né, do Service Mesh, e a Red Hat tem a versão Enterprise do Service Mesh, que é o OpenShift Service Mesh.
O OpenShift Service Mesh ele é baseado tanto no Istio quanto na versão midstream. Falando bem rapidamente esses conceitos, assim, eu falo esses nomes, né? Upstream, midstream, não sei se todo mundo entende, mas bem rapidamente, quando a gente fala de open source, nós temos aí, vamos chamar de 3 camadas ou fluxos, né? De onde o código vai até ele vir para a versão corporativa e voltar para a comunidade, né? Então, quando a gente fala de comunidade, tudo que está na comunidade, que é open source, né? Seja gratuito ou não, a gente chama isso de upstream, certo? Alguns desses projetos ele tem uma camada intermediária que nós chamamos de midstream, que é onde há algumas melhorias ou modificações daquela versão comunidade para deixar o produto às vezes mais estável ou por agregar mais features. E aí a camada final, que seria a camada em que nós Red Hat como empresa atuamos, é a versão downstream ou enterprise. Então o Red Hat OpenShift Service Mesh ele é a versão enterprise ou downstream do Istio, mais uma outra versão que é midstream, intermediária, que chama Maestra. Tanto que quando vocês forem trabalhar com o OpenShift Service Mesh, vocês vão ver que ele vai apontar, dependendo do recurso que você vai utilizar, ele vai apontar diferentes APIs. Ou ele às vezes utiliza a API do Istio, ou às vezes ele utiliza a API do Maestra, dependendo da feature que ele vai utilizar. Porque tem diferenças entre um e o outro. Como eu falei agora há pouco, normalmente a versão midstream, essa versão intermediária, antes de virar versão corporativa, enterprise, ela agrega algumas funcionalidades a mais que às vezes a versão upstream não tem. É o caso do Maestra. Uma das principais diferenças que o Maestra tem em comparação com o Istio é o fato de que ele permite que a gente trabalhe com multi-tenant no OpenShift Service Mesh. Tá? Outra diferença que ele tem também é que, por padrão, o Istio ele já faz a injeção automática do Envoy Proxy nos projetos. O Maestra não. Ele só faz a injeção quando você configura ele para fazer isso. Entre outras diferenças que eles também têm na camada de configuração, autenticação, entre outras coisas, tá? Mas eu estou destacando aqui algumas das principais diferenças. Se vocês tiverem curiosidade, istio.io é o site do Istio com a documentação dele e maestra.io é onde tem toda a documentação do Maestra, tá bom? E claro, da Red Hat, né, para o OpenShift Service Mesh. Aí, o Maestra ele também permite a integração com ferramentas externas para observabilidade e rastreabilidade. Quais são essas ferramentas? Como vocês podem ver aqui, o Jaeger e o Kiali. Nós vamos falar daqui a pouco. Essas duas ferramentas em conjunto com o Istio e o Maestra, dentro da arquitetura do OpenShift, constituem o que nós chamamos de OpenShift Service Mesh. Elas funcionam em conjunto. Para a versão 3, nós estamos na versão 2 agora, né, do OpenShift Service Mesh. Para a versão 3, vão haver algumas mudanças nisso aqui. Mas isso aqui é um tema talvez para outra conversa, né? Mas se tiverem curiosidade, dê uma olhada no Red Hat Blog, procurem por Service Mesh 3, que vocês vão ver quais são algumas dessas mudanças, tá bom? Arquiteturais, no caso. Então, falando um pouquinho agora da parte de multitenants, que é uma das principais diferenças aí do Maestra para o Istio, que está englobado no OpenShift Service Mesh, ele permite que você tanto trabalhe com um único control plane, como permite que você trabalhe com múltiplos control planes. E cada um desses control planes, ele tem o seu próprio namespace dedicado e ele vai gerenciar data planes específicos. Ou seja, um data plane não pode ser gerenciado por múltiplos control planes. E também um control plane só vai gerenciar os data planes que estiverem atrelados a ele, ou que especificarem ele como a sua origem de controle, certo? Além disso, você segrega as aplicações não só na camada de control plane, mas também na camada de namespaces, certo? É possível também fazer aplicações que estão em control plane separados se comunicarem, tá? Existem regras para isso também. Aqui na imagem vocês podem ver um exemplo, como funciona essa comunicação. Você consegue trabalhar tanto na comunicação com aplicações que estão dentro do mesmo mesh, em outro mesh e até mesmo que não estão em mesh nenhum. Aplicações padrões, tá? Seja dentro do cluster OpenShift como fora do cluster OpenShift. Além disso, o multitenancy só é possível por causa de 3 CRDs que a gente trabalha aí dentro do OpenShift Service Mesh. Um deles é o do Mesh Control Plane, que é o padrão. Quando você instala o operator, você precisa definir um control plane. O namespace você pode dar o nome que você quiser, mas se você for olhar a documentação, normalmente ele usa lá o Istio System como nome, mas isso aí você seta o que você quiser, tá bom? O Mesh Member Role, que nada mais é do que uma lista de namespaces que fazem parte daquele control plane, ou vão ser gerenciados por aquele control plane, e aí cada um desses namespaces vai ter os seus proxies, aí entra a camada de data plane que a gente falou agora há pouco, e o mesh member, tá? O mesh member trata lá ao member role. Toda vez que você adiciona um namespace no member role, ele automaticamente cria um mesh member atrelado àquele namespace, tá bom? É só uma intenção de que aquele namespace vai fazer parte daquele mesh,
ok? Então, além disso, por padrão, como é que funciona a regra de comunicação, que eu falei agora há pouco, entre diversos meshes ou aplicações fora do mesh e assim por diante? Para quem está acostumado a trabalhar com OpenShift, já conhece o conceito de Network Policy, onde você implementa regras de tráfego de rede para comunicação entre as suas aplicações. O que, por default, o OpenShift Service Mesh faz é utilizar o Network Policy, onde ele cria dentro do namespace regras com base nas features que o próprio Service Mesh entrega, aí ele cria regras atreladas de Network Policy para permitir essas comunicações. Esse é o funcionamento padrão. Quando você trabalha nesse modelo padrão, ele vai criar principalmente dois Network Policies. Um que chama Istio Mesh Basic, que é o que praticamente permite ali toda a comunicação na camada de data plane, e o Istio Expose Route, que é o que permite a comunicação do que está no seu data plane com qualquer outro serviço fora do seu mesh, ok? Como eu falei, isso aqui é default, mas não significa que você precisa trabalhar dessa forma, ok? Você pode desabilitar essa feature de ele criar esses network policies e você pode trabalhar com os próprios recursos que o Service Mesh provê para você, como, por exemplo, a parte de Peer Authentication, a parte de Authorization Policy, entre outros, tá bom? Claro, você tem que saber o que você está fazendo. Falando um pouco agora das ferramentas que se integram com o OpenShift Service Mesh, começando pelo Jaeger, que é a parte de observabilidade. O Jaeger vai coletar dados que são fornecidos a ele por meio do Envoy Proxy, e esses dados é o que vão ajudar você a entender como que é o fluxo da sua aplicação, fim a fim. Quando ele entra a requisição, até ele chegar na sua aplicação e voltar a resposta, certo? Então, quem fica responsável por isso é o Jaeger. É o que a gente chama de distributed tracing, né? O rastreio distribuído ali, né? Onde ele vai coletar esse dado e vai mostrar ali, eu vou mostrar daqui a pouco, né? Ele vai mostrar para você os pedaços daquela comunicação, quem está comunicando com quem, qual foi a hora, qual foi o protocolo, qual é o IP e assim por diante. Então você já ganha visibilidade, tá vendo? Observação, não é obrigatório ter o Service Mesh para ter o Jaeger no OpenShift, tá? Mas o Jaeger, junto com o Service Mesh, ele expande as funcionalidades, permitindo uma maior visibilidade do que está acontecendo no ambiente. O Prometheus, que acredito que a maioria aqui já conheça, certo? Para a parte de coleta de métricas aí também, coleta isso do Envoy Proxy. E o Kiali. O Kiali, ele é um dashboard que vocês podem utilizar para poder visualizar o que está acontecendo em tempo real na mesh de vocês. É até bacana, que eu vou mostrar depois ali na demo, ele mostra ali exatamente o fluxo ocorrendo, assim, uma animação, né, do protocolo, comunicando, o pacote sendo enviado e tal. E ele tem integração com o Jaeger. Ele coleta esse dado e ali você consegue ser direcionado para o Jaeger para ver aquele fluxo também em detalhes, né? Além disso, você consegue fazer algumas configurações diretamente por ele do seu Service Mesh. Um pouco limitado, né? Mas já é possível fazer algumas coisas. Expandindo um pouco mais o conceito do Jaeger, eu falei agora há pouco que ele permite uma rastreabilidade, certo? Como que ele faz isso? Ele vai ter lá o que nós chamamos de span. Span pensa que é um período no tempo, certo? Um início e fim. Isso é um span. E o trace, ele é a coleta em si do dado dentro daquele período de tempo. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, o que nós estamos vendo aqui, esse bloquinho retangular aí, ele é um span. E cada um dessas coresinhas aí correspondem a um trace, certo? Então, na prática, seria mais ou menos isso aqui, ó, a carinha do dashboard do Jaeger, certo? Então, quando eu clico ali em alguns desses spans, eu consigo ver o trace, e aí eu seleciono o trace que eu quero ver, e ali eu tenho o detalhamento de como está funcionando a minha comunicação. Mais ou menos como vocês estão vendo aqui. Cada um desses itens aqui no meio à esquerda é uma parte da minha aplicação, seja um pod ou uma parte da minha API, etc., que ele coletou o dado e ali, quando eu clico em cada uma dessas barrinhas, eu consigo ver o detalhamento dessa comunicação. O Prometheus ele vai ter também algumas coletas específicas com base nesses parâmetros que são definidos para ele, para coletar as estatísticas de comunicação dos proxies, da parte de control plane, do próprio StilD, como é que estão funcionando aqueles componentes que eu comentei agora há pouco, e assim por diante. Além disso, ele também traz uma interface integrada com Grafana. Só uma observação que, para quem utiliza o OpenShift nas versões mais recentes, você não acessa mais o Grafana dessa forma, ele já tem lá um dashboard dentro do próprio dashboard do OpenShift de monitoring para você poder visualizar esses gráficos, tá bom? E por fim, o Kiali, que, como eu comentei agora há pouco, ele é um dashboard integrado que vai permitir que vocês tenham essa visualização, realizar algumas customizações. Você consegue também fazer edições nos YAML files ali dos objetos do Service Mesh e assim por diante.
Então, essa é a carinha, por exemplo, do QL, ó. Vê que legalzinho. Aqui está simulando uma aplicação que, inclusive, tem na documentação do Istio e da Red Hat, que se chama Bookinfo, que é composta de diversos componentes. E aí mostra esses diversos componentes comunicando-se entre si. E o que vocês estão vendo aí, essas bolinhas aí, são as aquisições que são feitas. Tá verdinho porque tá tudo com sucesso e assim por diante. Na demo vocês vão entender também o que acontece quando falha nisso aí. Falando um pouquinho das funcionalidades ou features que o OpenShift Service Mesh propõe. Traffic Control. Com Traffic Control, você consegue criar regras, por exemplo, para segregar ou separar o seu tráfego com base em alguma demanda que você tenha. Nesse exemplo aqui, você tem uma requisição entrando num pod, Service A, que vai comunicar com os pods Service B e Service B2 ali, V1, V2. Quando é que você vai usar isso? Imagina lá que você tem uma página web que você está lançando uma nova versão daquela página web. Fez algumas customizações, mudou o layout, né? Aquela coisa linda, maravilhosa, aquela perfumaria. Só que você não quer liberar isso de uma vez para todo mundo. Você quer primeiro fazer um teste ali, ver como é que o pessoal se comporta, o que o pessoal está achando e tal. Você pode fazer isso de diversas formas. Uma dessas formas é o que ele chama aqui de weighted routing, né? Ou tráfego por peso. Peso porque ele delimita ali uma porcentagem do tráfego que vai ser direcionado para cada versão da sua aplicação. Nesse caso, no exemplo que eu dei, da sua página web. Então, aqui no modelo, 5% do seu tráfego vai para a versão 1, enquanto 95% do tráfego vai para a versão 2. Nesse caso, não tem nenhum controle de quem vai receber qual versão. Isso aqui é aleatório. Ele vai fazer o controle de uma maneira que ele equilibre a quantidade de requisições que entra no mesh para aquela aplicação com base na regra de porcentagem que você definiu. É aleatório. Se você quer ter um controle melhor, você pode utilizar o conceito de Canary Deployment. Acho que hoje teve uma palestra falando disso, né? De Canary Deployment, se eu não estou enganado, né? Então vocês já estão meio por cima aí de como funciona, ok? Basicamente é você definir um perfil de usuário que vai receber uma determinada versão. Então, no nosso exemplo aqui, você quer que os usuários que estão no escritório X, lá nesse exemplo Boston, recebam a versão 3 da sua aplicação, enquanto todo o resto dos usuários vai receber a versão 2. Aí você consegue fazer um controle de quem vai ver o quê. Lembrando que aqui eu não estou fazendo controle de porcentagem de tráfego, eu estou fazendo apenas um controle de versão. Ou seja, X usuários vão receber essa versão, enquanto todo o resto, ou uma outra parte desses usuários vão receber outra versão, enquanto uma outra parte recebe outra, e assim por diante. Não sei se vocês sabem, mas quem costuma usar muito isso são esses aplicativos de rede social, tipo Facebook, LinkedIn, essas coisas, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Enfim. O Dark Launches, o que ele faz? Ele é quase parecido com o Canary Deployment, mas com uma diferença de que no Dark Launches você vai fazer a liberação do front-end da sua aplicação para um determinado set de usuários. Ué, mas você não falou que agora o Canary Deployment faz isso? Só que às vezes no Canary Deployment você faz modificações que nem sempre são perceptíveis para o usuário. Às vezes são modificações ali no back-end, às vezes numa feature, numa API, certo? Claro, um usuário mais avançado vai perceber, mas às vezes um usuário comum passa batido para ele. Às vezes é uma funcionalidade que você quer lançar ali para ver se rola ou se não rola, uma melhoria no código, alguma coisa do tipo. Já no Dark Launches, não, afeta diretamente o usuário. É front-end, então é como se você fizesse ali uma alteração Big Bang para aquele usuário. Né? Mudou de uma vez, ele vai enxergar já uma carinha nova ali, tá bom? Isso tudo com Service Mesh. Falando da parte de segurança, você consegue trabalhar com Service Mesh reforçando ou enforçando a parte de TLS, com Multi ou TLS, e ele vai trabalhar ali com autenticação. Inclusive, esse é um dos principais benefícios do Service Mesh, é você reforçar a autenticação, permitindo que, por exemplo, você tenha Peer Authentication, ou você tenha Service Authentication, Service Request. Tá? Pode funcionar das duas formas. E aí ele vai reforçar por meio do proxy que essa comunicação ocorra fim a fim, sem ser necessário, por exemplo, você mexer na sua aplicação para isso. E aí apenas a aplicação que tem aquele certificado, ou que reconhece aquele certificado, vai responder para aquela requisição. Quem não tem, não responde, né? Falha a comunicação, como pode estar sendo visto aqui. Isso, novamente, é transparente para o seu serviço ou para a sua aplicação. Você consegue criar regras de fault tolerance também. O que quer dizer isso? Bom, tem diversas regras de fault tolerance. Citando uma delas aqui, que é o Secret Breaker, o que ele permite que você faça? Ele permite que você ponha um limite ou uma tolerância de tentativas de comunicação com a sua aplicação antes que ela fique irresponsiva. Mas por que eu vou querer fazer isso, Alex? Eu quero que minha aplicação responda sempre. Espera lá. Imagina o seguinte: você tem uma aplicação que está falhando lá. E aí você tem um monte de usuário bombardeando aquela tua aplicação, arregaçando de requisição. O
que vai acontecer? Cada requisição que você faz para sua aplicação, concorda que no back-end ele está consumindo recurso de máquina? Está consumindo processador, memória, rede, storage e assim por diante. Se a sua aplicação está falhando, pelo qualquer motivo que seja, ela não está respondendo à requisição, ainda assim o cliente que não recebe uma resposta que a aplicação está fora vai continuar bombardeando ela, sem fim. E isso vai gerar outros problemas no seu ambiente. Então, para que isso não ocorra, o conceito de circuit breaker, ele nada mais é do que um método de segurança, de controle, que corta a comunicação com a sua aplicação antes que você chegue nesse cenário. E aí você pode implementar diversas regras para que isso aconteça. Por exemplo, após X aquisições, se a aplicação não responde, você dá um tempo, depois tenta de novo, se não respondeu depois de 3, corta, redireciona para outra aplicação. Aí ele faz o balanceamento para outra aplicação do seu ambiente, certo? Então, como o exemplo que vocês estão vendo aqui. E tudo isso, novamente, na camada do mesh. Não estou mexendo na minha aplicação para isso. Outra maneira que você tem também de implementar fault tolerance é implementando timeouts e retries. O que eles fazem? É o conceito que eu expliquei agora há pouco. Você pode dizer assim, por exemplo, que a sua aplicação, quando ela começa a falhar, ela vai ter ou não precisa nem falhar, por exemplo. Tem uma aplicação sua que você sabe que é um pouquinho mais lenta para responder naturalmente, porque você está usando talvez alguma linguagem mais pesada ali, né? Java, enfim. Aí você quer que ele tenha um tempo de resposta, né? Aí o que você faz? Você pode dar um timeout ali para sua aplicação responder, né, a requisição do cliente, e se ele não responder naquele tempo, retry, tenta de novo. Não respondeu? Tenta de novo. E assim vai. Quantas vezes? Quantas vezes você limitou? Então, nesse exemplo aqui, tem um timeout de 15 segundos entre as tentativas, até 5 tentativas. Não respondeu, corta a comunicação. Aí o conceito que a gente falou agora há pouco lá também de circuit breaker. E outra coisa que vocês podem fazer também, para testar a resiliência das aplicações, é implementar Chaos Engineering. O que ele faz? Ele, de propósito, injeta falhas na sua aplicação, no seu cenário, justamente para que você teste a resposta da sua aplicação a esses cenários. É o que a gente chama de fault injection, certo? Então, nesse modelo aqui, nesse exemplo que vocês estão vendo, eu posso inserir propositalmente na minha aplicação um delay de resposta de 10 segundos a cada 10% das requisições que eu recebo. Para que serve isso? Para você identificar como é que está a sua comunicação fim a fim, como é que os outros componentes ali que estão na sua malha vão responder a esse tipo de falha. E aí você consegue fazer os ajustes de acordo. Lembrando, pessoal, que tem que tomar muito cuidado, de novo, a ideia é tirar isso da mão do dev na aplicação, certo? Uma coisa ou outra, obviamente, você vai ter que implementar ali a inteligência na aplicação para fazer. Mas tome cuidado para não implementar regras que conflitem entre si. Vou dar um exemplo. Se você colocou aqui no seu mesh, o Evoy Proxy responder, que ele tem um delay seconds de 10, mas na sua aplicação você colocou 5, quem vai responder primeiro? A aplicação, né? Porque ela tem um tempo menor. Então nem vai chegar a atingir a regra que você especificou para o Evoy Proxy, certo? Então, nesse caso, tem que tomar esse tipo de cuidado para que não haja conflito entre as regras que você define para sua aplicação e o que você define para a mesh, para que a mesh tome preferência nesse cenário, obviamente. Então, nesse cenário aqui também eu posso especificar que a cada X% das minhas requisições também, ele me dê uma determinada resposta. Nesse caso aqui pode ser uma resposta de HTTP 400, certo? Então, os cenários são variados. Tudo depende do tipo de falha que eu quero injetar e que eu quero testar. E aí eu tenho um modelinho de aplicação aqui onde a gente vai simular isso, tá bom? Bom, já falei muito, já mostrei muito slide, eu sei que vocês gostam de ver a coisa na prática, show me the code. Então, vamos para o código. Eu vou compartilhar agora a minha tela toda, porque eu quero que vocês vejam aqui tanto o meu terminal quanto o meu browser. Vamos lá. Então, vou fechar aqui minha apresentação. Eu estou aqui no meu browser, certo? E vocês já devem estar vendo aí a telinha do OpenShift. Essa carinha não é nova, alguns aqui de vocês já conhecem, já devem ter brincado depois que eu falei a última vez, etc. Né? Vamos pular essa etapa. Vamos falar do que interessa aqui. Como que eu faço primeiro para instalar o Service Mesh no OpenShift? Você precisa de 4 componentes. Na documentação vai falar isso para você. 4 componentes, que são os operadores, certo? Quais são os operadores que você precisa? Você vai vir aqui no Operator Hub. O primeiro operador que você vai procurar é o Elasticsearch, versão da Red Hat, tá? Elastic, certo? Você vai procurar a versão da Red Hat e fazer a instalação aqui, não a versão comunidade, tá bom? Primeiro componente é esse, Elasticsearch. Segundo componente que você vai instalar, o Jaeger, tá? Alex, você está falando para instalar a versão Red Hat, mas estou vendo só comunidade. É porque eu já instalei. Eu vou mostrar ali para vocês depois, tá? Mas acreditem no que eu estou falando, é versão Red Hat, para vocês serem suportados, tá bom? Então, Jaeger é o outro componente. O terceiro componente é o Kieli,
ok? E, por fim, o último componente é o Service Mesh, Red Hat OpenShift Service Mesh, que acho que não vai aparecer aqui. Ok? Aqui está aparecendo só a versão comunidade, né? Mas, instalados esses 4 componentes, você vai ter eles aqui, ó. Esses são os componentes instalados, tá vendo? Então, o Elasticsearch, versão Red Hat, né? Provided by Red Hat. O Jaeger, que é o Distributed Tracing. O Kieli e, por fim, o Service Mesh. Esses são os 4 componentes. Nessa exata ordem, tá bom? Lembre-se disso. Instalados os operators, qual a próxima etapa? Você vai vir aqui no operator Service Mesh, Control Plane, e você vai criar o seu Control Plane. Como? Tem um botãozinho aqui, ó, Create Service Mesh Control Plane. Clica nele, você tem 2 opções. Ou você faz a criação aqui usando o formulário, né, o método de formulário, ou você utiliza o YAML file, certo? E aí você vai especificar quais são as features, quais são os recursos que você vai habilitar, qual a versão, assim sucessivamente. No meu caso, eu fiz uma criação aqui básica, né? Esse basic aqui é o nome que ele dá por padrão, tá bom? Lembrando que o control plane precisa estar em um namespace só dele. Não misture as coisas, tá bom? Vai ter um namespace só dele. Nesse caso, eu estou utilizando o nome que a documentação sugere, que é o issue system, mas pode ser qualquer nome que você quiser, tá bom? Então, se eu clicar aqui em Basic e vier aqui no YAML file, então vocês podem ver que eu estou usando, é gigantesco aqui, ó. Vou descer aqui pro finalzinho, vocês vão ver que eu estou usando a configuração padrão dele aqui, ó. Não modifiquei nada. A única coisa que eu fiz a mais aqui foi que, para essa demonstração, eu habilitei Multi-TLS. Tá? Então, todo o meu mesh está comunicando de maneira segura via TLS, tanto na camada de Control Plane quanto de Data Plane. Se eu quiser habilitar ou desabilitar, é só eu clicar nesse botãozinho aqui, vai aparecer um warningzinho dizendo se eu quero confirmar aquela edição ou não, tá bom? Aqui também, se eu quero habilitar as features extras aqui, né, do Prometheus, do Kiali e assim por diante, ok? Então, aqui fiz uma instalação básica mesmo. Tá pronto? Tá funcionando? Sim e não. O control plane está instalado, está configurado, mas agora eu preciso definir meu data plane. Lembra que eu falei lá dos membros que compõem o meu data plane? Então vamos voltar aqui para o operator. E aí eu vou definir meus membros aqui, ó, em Service Mesh Member Row. É onde eu especifico então quem são os membros que vão compor o meu data plane. Quando eu clico aqui, default é o nome também que ele cria por padrão. Esse não tem como mudar, tá? Já tive os problemas aí de tentar mudar e ele falha. Então, aqui no caso, eu usei o default e está no issue system, né? Como vocês podem ver aqui. Quem são os membros do meu data plane? Eu criei aqui 3 projetos. O Book Info, que é o da aplicação padrão, que tem lá na documentação. Criei um chamado demo, que eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui, para mostrar como é que funciona o Weighted Routing. E um Spring Boot para mostrar a parte de Fault Injection, certo? Então, esses são os membros aqui do meu data plane. E se eu vier aqui voltar de novo no operator, aqui, ó, Mesh Member, esses mesmos membros estão incluídos aqui. Eu posso incluir um novo membro se eu quiser aqui ou aqui, tanto faz, tá bom? Lembrando que ele só vai receber os serviços do Mesh, né, se eu incluir ele no Member Role. Se não está incluído no Member Role, não está contemplado pelo meu Mesh. Óbvio, logicamente, então é uma aplicação fora do Mesh, que eu vou precisar criar regras específicas para comunicação dentro do Mesh, tá bom? Tá pronto aqui a parte de Control Plane, Data Plane já estão definidos os meus projetos, e agora o que eu faço? Agora eu crio os meus projetos e crio minhas aplicações, certo? Então eu já tenho aqui criado, né? Já adiantei, eu criei 3 projetos, como eu mostrei para vocês, esse demo, esse Book Info e o Spring Boot. Eu vou vir aqui para a linha de comando, eu vou mostrar para vocês então, eu acho que a barra está atrapalhando, né? Deixa eu jogar a barra para cá. Pronto. Vou mostrar aqui para vocês primeiro o projeto demo, ó. Project Demo. Estou no meu projeto demo, como vocês podem ver aqui, eu tenho alguns pods rodando, certo? E como vocês podem ver o nome dos pods, ó, é a mesma aplicação, uma aplicaçãozinha simples aqui, Hello Go. Quem criou foi o meu colega aqui da Red Hat, o Ricardo Gerardi. Valeu, Ricardo. Então, o V1, vocês conhecem o Ricardo, já palestrou aqui, inclusive. Então, eu fui chupinhei, né, do Ricardo aí, a aplicaçãozinha dele relegou, mas fiz umas modificações aqui. Eu criei V1, V2, V3. É uma aplicaçãozinha simples que vai responder um curl na API e dizer qual é a versão da API que está respondendo. Ponto, é isso. Mas só para mostrar para vocês como é que funciona aquela parte de weighted routing, tá? Então, aqui eu tenho 3 versões da mesma aplicação, e aí eu tenho aqui um scriptzinho maroto, dentro de um diretório que eu criei aqui, ó, hello go, service mesh, eu tenho um curlzinho aqui, ó, with issue. Que quando eu faço o curl, ó lá, ele começa a fazer um curl na minha aplicação e vocês vão ver que ele está respondendo, ó,
V1, V2, V3, V1, daqui a pouco ele vai responder alguma das duas aí, ó, V2, V2, daqui a pouco vai vir a V3 também, e assim por diante, ó lá, V3. É isso. E pode ver que quem responde, cada hora é um pod. Aqui eu implementei aquela regra de waiting routing. Tá? Como que eu fiz isso? Vamos lá, vamos agora para a interface gráfica, enquanto eu deixo rodando lá. Eu vou utilizar três recursos para isso. Eu vim aqui no API Explorer. O primeiro recurso que eu utilizo para isso é o Gateway. O Gateway ele tem um conceito muito similar ao o route do OpenShift, né? Ou Ingress, para quem está acostumado só com Kubernetes, certo? Claro que aqui ele é mais avançado. O Gateway, ele permite que a minha aplicação receba tráfego externo. Esse aqui é um Ingress Gateway, tá? Ou seja, vem de fora para dentro. E eu também posso criar regras de Egress Gateway. Nesse caso, eu não criei nenhuma regra de Egress Gateway, para facilitar aqui, só Ingress, tá? Então, esse Ingress Gateway aqui, como vocês podem ver no spec dele, ele está utilizando o Ingress Gateway do meu issue, do control plane. Ele vai receber, né, essa comunicação do control plane, e ele vai encaminhar isso para um set, uma definição que eu coloque aqui de URL, de host, de SNI, que seja. Nesse caso aqui eu coloquei aleatório, vai responder para qualquer SNI que eu tenha dentro desse meu namespace, tá bom? Onde? Na porta 80, protocolo HTTP. Ponto, é isso. Acabou? Não. Agora tem um outro recurso que eu tenho que fazer, que é, eu tenho que especificar um virtual service que vai tratar tudo que chegar por meio desse gateway para dentro do meu namespace. Aí aqui eu criei um chamado HelloGo Virtual Service, que como vocês podem ver aqui, ele vai receber tudo que vem do gateway Hello Gateway, que eu mostrei agora há pouco, não importa para qual URL, SNI, etc, certo? E vai dar match lá com o barra da URL, ok? Aqui eu posso especificar outro, se eu quiser. Eu posso especificar de barra teste, barra status, barra qualquer coisa, tá? Posso pôr vários aqui se eu quiser. E ele vai encaminhar isso aí para services que eu tenho dentro do meu namespace, ok? Só que vejam o detalhe aqui, ó. É aqui onde eu aplico aquelas regras de weighted routing que eu falei para vocês, o roteamento por peso. Eu estou dizendo para ele aqui que ele vai direcionar tudo que vier na requisição do barra, da URL lá, para a versão 1, versão 2 e versão 3. Quanto que vai para cada uma? 34% para 1, 33% para 2 e 33% para 3. Ou seja, eu tentei meio que equilibrar aqui, tá? Depois eu vou mostrar para vocês ali se eu desequilibrar como é que funciona. Então aqui eu estou fazendo o roteamento. Acabou aqui? Não. Aí tem um outro recurso também que eu preciso definir em conjunto com o Virtual Service e com o Gateway, para ele entender para que serviço que ele tem que mandar. Ou seja, para qual pod corresponde cada uma dessas versões que eu defini ali. Então, se vocês olharem aqui, no meu Destination Rule, ele tem aqui um subset especificando uma label, version 1, version 2 e version 3. São as labels que eu defini para minhas aplicações. E aí ele vai fazer o roteamento para elas. E vejam que eu estou utilizando, como eu falei, TLS, ou seja, meu tráfego está seguro. E eu não fiz nada na minha aplicação, não implementei nenhuma segurança do lado da minha aplicação. Tudo isso a nível de mesh, certo? Como que isso funciona? Para ele entender para qual pod ele tem que mandar, com base na label, etc. Aí no meu deployment da aplicação, como vocês podem ver aqui, eu tenho três versões, e as três estão respondendo aqui para o mesmo service, ó. É um único service para as três. Para vocês verem que eu não estou trapaceando, tá? Se eu voltar aqui na minha aplicação e vir aqui na parte de configuração do YAML file, vocês vão ver aqui que em template metadata annotations, gravem isso aqui, ó. Template metadata annotations. Eu tenho que especificar uma annotation chamada sidecar.issue.io barra inject igual true. Isso é o que vai injetar o container do Envoy Proxy dentro do meu pod. Se eu não fizer isso, não tem nada funcionando ali de mesh, tá? Quando eu injeto, igual eu fiz aqui automaticamente, aí a partir daí ele vai criar um container. Se eu vier aqui no meu pod, ó, clicar nele, vocês vão ver que se eu clico aqui em terminal, ele tem o container da minha aplicação, mas ele tem o container do issue proxy também, certo? Então é com base nisso, com base nesse annotation que ele injeta o proxy. Mas é com base nessas labels que eu defini aqui, ó, app igual HelloGo e version 1, que o Destination Room consegue mandar o tráfego para cada uma dessas versões, como vocês estão vendo acontecer aqui, ó. Certo? Agora, como é que eu vejo isso funcionando na prática? Aqui eu estou vendo só linha de comando. Você não falou para mim que tinha um negócio legal lá, de distribuição, blá, blá, blá. Vamos lá ver. Eu vou vir aqui no meu projeto do Issue System, aqui no Route, e aí vocês vão ver que ele criou aqui duas URLs para mim, uma para o Kieli e uma para o Jaeger, tá? Vamos acessar do Kieli? Olha lá.
Agora vocês vão ver aquela. Essa é bem legal, o dashboard lá mostrando a animação. Então, aqui na interface do Kiali, não vou ter tempo de explorar tudo aqui, só vou mostrar brevemente para vocês que nessa carinha principal ele já está mostrando algumas métricas que ele coleta para mim, do meu mesh, dos namespaces que estão lá dentro, das aplicações que estão comunicando. E se eu vier aqui no gráfico agora e mudar aqui, ó, eu vou selecionar o meu namespace do demo, que é o que eu estou trabalhando. Opa, Spring Boot não, o do Issue System, porque parte do meu tráfego está passando pelo namespace do Issue System. E agora, ó, vocês vão ver ao vivo aqui o tráfego rolando aqui dentro. Ó. Eu posso selecionar aqui o que eu quero que ele mostre. Eu posso selecionar, por exemplo, tempo de resposta da minha aplicação, em média, eu quero que ele mostre qual throughput de request, animação, ó, o traffic rate, eu quero que ele mostre rank e assim por diante, ó, inbound e outbound, vou mostrar os dois, certo? Traffic animation, aí vocês vão ver aquelas bolinhas lá, ó, aparecendo agora, tá vendo? E seguranças, para mostrar se está com o TLS habilitado ou se não está, ó lá. Os cadeadinhos mostrando que está com o TLS habilitado. Tá vendo que legal? Então aqui eu estou vendo em tempo real a comunicação acontecendo com a minha aplicação. Está dizendo que tudo que está chegando lá do Ingress Gateway está sendo mandado para o meu serviço chamado HelloGo, que é para todos os hosts, e aí cada um dos hosts aqui, ó, quanto que eles estão recebendo de carga. Lembra que eu mostrei lá para vocês? 30 e pouco para um, 30 e pouco para outro, lá. Ele está quase balanceado aí conforme eu defini. Não fica 100%, tá? Ele fica aproximado. Se eu mudar agora aqui, ó, se eu vier aqui na parte do API Explorer e mudar o meu Virtual Service, vou acelerar aqui, senão a linha vai me matar. Virtual Service. E ver aqui na projeto demo, e vou mudar aqui ó, o peso, eu vou dizer agora que o versão 1 tem 90, que o versão 2 tem 8 e que o versão 3 tem 2%. Vou aplicar aqui, vou dar um reload. Ok? É só eu acompanhar aqui agora, eu não parei meu request, né? Tá rolando aqui ainda. Se eu acompanhar aqui por alguns minutos, vocês vão ver que ele vai começar a mudar essa porcentagem ali, ó. Que nesse momento está meio equilibrada, mas aqui eu consigo mudar, ó. Eu estou visualizando aqui de a cada 10 segundos, né? É isso, tá certo. Vocês vão ver que já já ele vai começar a mudar aqui. Ele vai sair de 33% aqui, ele vai começar a subir, ó lá. Já subiu, ó, 61, 19, 19. Daqui a pouco ele vai atualizar de novo, até ele chegar nos 90 lá que eu defini para o primeiro, 8 para o segundo e 2 para o terceiro. Ó lá. Tá vendo? Já está equilibrando, ó. E assim vai indo. É automático e eu consigo ver isso acontecer na hora. Quando eu clico aqui, ó, eu consigo ver nos traces aqui também se tem algum trace para essa comunicação. Eu vou pegar minha outra aplicação, que é a Spring Boot. Vou parar isso aqui. OSM, curl with Istio. Essa aqui tem o Fault Injection. É uma outra aplicação. É o mesmo esquema dessa aqui. Versão 1, versão 2, só que com a diferença, ó, como vocês estão vendo, que ele tem falhas que eu inseri propositalmente. Para ele falhar na resposta. Tá vendo lá? Upstream Request Timeout. Vou mudar aqui minha visão do demo para o Spring Boot. Olha lá. Estou fazendo um request aqui. Está dando uns timeout. E aí vocês vão ver ó, aqui. Olha lá, o vermelhinho, indicando que tem algumas falhas ocorrendo na minha comunicação. Se eu clico, por exemplo, aqui e venho em Trace, ele vai mostrar para mim, ó lá. Ó a falha ocorrendo aqui. Então eu posso clicar aqui e Show in Tracing. Ele vai abrir para mim a tela do Jaeger. E aqui no Jaeger, olha lá, o span, né, o que eu comentei para vocês, ó, e os traces. Então eu vou clicar aqui e vou ver o que está acontecendo de problema. Ó. Clico no meu log, vou ver o detalhamento, qual processo está rolando, ó. Falha true, qual tipo de requisição que foi feita, o verbo, né, foi get, qual o IP, para onde foi, e assim por diante. E aí eu consigo fazer o troubleshooting aqui da minha comunicação e entender onde está ocorrendo a falha. Tá? E só para finalizar, o último aqui que eu falei para vocês, que é aquela aplicação do Book Info, né, essa aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês ela funcionando, porque ela mostra uma aplicação mais completinha. Ó, eu já tenho aqui o endereço dela. Ela mostra uma aplicação assim que tem múltiplas partes se comunicando entre si. Então aqui, ó, ela nada mais mostra que, como eu falei para vocês aqui, ó, diversas versões de uma mesma página web, ó, certo? E se eu vier aqui agora no QL e colocar só o Bookinfo, ó, vou tirar os outros aqui. Conforme eu vou dando F5 aqui, ó, ele vai mostrando as aquisições lá para mim. Ó lá. E aí são diversas partes, né? Microserviço, lembra? Ó, tem o Product Page, que é um set de pods, de containers, o Reviews, o Ratings e o Details. Isso aqui todos são
pods diferentes. E cada um deles está fornecendo um serviço, que no caso são versões diferentes da mesma página web. Tá vendo? E a comunicação deles entre si aqui, ó. Eu consigo ver que está comunicando com segurança, para onde está indo o fluxo, quanto por cento de cada um está indo para cada versão, certo? Isso tudo eu vou modificando na aplicação, ok? Então é isso, pessoal. Espero ter conseguido mostrar para vocês aqui o funcionamento, tá, do Service Mesh. Ótimo, mas Ah, que susto. Acho que acho caiu aí, né? eu achei que você ia continuar a frase aí ia colocar alguma coisa pra gente. Não, que susto, é que eu vi isso aqui, ó. Eu falei, eita, eu caí. Ah, não. Ah, não, aqui, menos mal, falei, caí. Não, perfeito, então, pessoal. Terminando, então, o que eu estava falando, espero ter conseguido mostrar para vocês aí as principais funcionalidades do Service Mesh aí, que vocês tenham compreendido, tá bom? E aí, Daniel, tá com você agora. E desculpa, eu realmente achei que eu tinha caído por um momento aqui. Aí você ficou mudo, eu falei, caramba, acho que ele montou o microfone. Eu vi aqui, chegou a mensagem, que o negócio apareceu, eu falei, ai, que eu caí aqui. Não. Bacana. Imagina, imagina desconectar. Não, não, não pode, não pode. É, Fantástico. Pô, que show, que show. Muito legal. Eu já pude trabalhar com o Kiali, as versões open source dele, integrado ali com o Istio, e mais a facilidade que tem ali do OpenShift orquestrando toda essa stack que é super complexa de ser implementada, né, individualmente, é fantástico, muito bom, legal. OpenShift dando show, né, Alex? pois é, tem que dar, né? Muito legal. E você aí orquestrando o show, muito Ô, legal. a gente Vamos tenta. então com o Kahoot do Alexson. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para vocês. A Aline já enviou para vocês aqui no chat o link, então eu vou compartilhar agora a tela. Dá para ver minha tela aí? Tá, né? Boa. Muito bem. O PIN do Kahoot é 3634378. 3634378. Vou dar um minutinho aí para vocês conectarem no Kahoot. E aí, Alex, você pegou pesado nas perguntas ou pegou leve? Como é que foi? Ah, eu sempre pego leve, né? Sou bonzinho. Legal. Vamos ver. A galera tá concentrada na apresentação, uma apresentação técnica muito boa. Que bom, que Falar bom. para você, assim, você tem características aí de passar o conhecimento, né, muito bacanas, né? Tem começo, meio e fim, dá para entender exatamente o que você está falando ali, dá para linkar os assuntos. Quando se fala de coisas técnicas, fica complexo ainda, né? E você tenta tirar essa complexidade do assunto. Muito legal. Que bom, que bom. Espero que o pessoal tenha gostado aí também. Service Mesh, sim, tem muita coisa, tá? Muita coisa. Aqui só foi uma arranhada, né? Mas As- é um produto Sabe que as fantástico mesmo. portas estão abertas aí para você voltar e falar mais sobre Service Mesh. Basta você querer aí. Se tiver Agradeço. disponibilidade, a porta está aberta, você sabe. Já deu Agradeço. muito bom. Então vamos lá. Deu tempo aí, a galera entrar. Olha só, entrou um último aí, valendo. Primeira pergunta, hein, galera? Começou. Introdução, olha só, introdução ao Red Hat OpenShift Service Mesh. Imagina o pós-introdução. Múltipla escolha, hein? Cite estratégias que podem ser usadas para implementar resiliência de serviço no OpenShift e Service Mesh. Escolha 3. Vamos ver se deu pra pegar, hein? Olha, muito bom. Circuit breakers, load balance, timeouts, muito legal. Show, a galera tava bem concentrada aí, pegou o tema.
É cedo Bom, para falar ainda sobre o posicionamento do nosso ranking, mas tem um cara novo aqui, ó, Médico Iac, ou LAC, deve ser um I mesmo, né? Ou um L, pode ser. Vamos ver. Segunda pergunta. Quiz. Que spec template metadata annotation do objeto deployment injeta automaticamente o container do envoy proxy no pod? foi bem no finalzinho agora, hein? Pô, até explicou sobre a moto ali. Uhum. É, se tem uns, os motociclistas aí, acho que pegaram a referência. Boa ali, ó. Sidecar issue, inject igual a true. Muito bom. Aí. A galera pegou. Vamos ver como é que ficamos aqui. O médico Iac desceu um pouquinho. O herói Guindaste chegou com tudo. Terceira pergunta. Qual dos seguintes desafios de uma arquitetura de microserviços é resolvido pelo Red Hat OpenShift Service Mesh? Hum, esse aí foi uma fala rápida, mas acho que quem prestou atenção pegou aí. Olha só quais dos seguintes desafios de uma arquitetura de microserviços é resolvido pelo Red Hat OpenShift Service Mesh. Uhum. Isso aí. Pegou, Falei hein? bastante, né? Falei bastante dessa parte, né? De tirar da mão do dev, né? Essa parte de controle, né? De certificado, TLS, autenticação, tudo isso é autenticação, né? Exatamente. Falou. Essa aí pegou, passou a rasteira na galera. Bom demais. Alex, eu vou aproveitar. Tem uma pergunta aqui no Q&A do Edir, e ele Bora. pergunta o seguinte: em qual versão do OCP eu consigo instalar estes recursos? OCP, desde a versão 4, agora eu não vou lembrar qual foi a primeira versão, tá? Mas vamos pegar as versões assim atualmente suportadas, né? Do 4.12 para cá, todas são suportadas, tá? Show. Ótimo. Nada. Muito bom. Herói Guindaste queimando o asfalto. Ártico Lontra chegou junto. Awesome Meerkat chegou junto também. Vamos lá, quarta pergunta, hein? Tem chance da galera recuperar. Múltipla escolha. Quais dos três projetos open source a seguir são usados no Red Hat OpenShift Service Mesh? Essa tá tranquilo, gente. Essa daí, se tivesse valendo alguma aposta, eu ia perder. Eu acho, né? A galera tem. Às vezes a galera não pega o nome ali, mas dá pra zerar, hein? Aí, olha só, é o Maestro, o Chiali e o Jäger, né? Isso O aí. Git, não, né? O Git é controle de versionamento. Muito legal. Isso Vamos lá. O heróico Guindaste está atento, o Ártico Lontra também, Vermelho Avestruz está na cola deles, Gento Gecko também. Vamos ver. Última pergunta, hein? Qual componente do Control Plane é responsável pela segurança e gerenciamento de certificados? aí eu falei lá no comecinho, né? Desiste não, Claudinei. Vai dar bom, cara. Vai dar bom. Lembrando a galera aí que a pontuação soma todos os Kahoots e aí no final do ano a somatória, né? Ou seja, a regularidade da galera que está jogando vai finalizar aí no top 5. Citadel, é isso aí. Control Plane, falou do meio para o fim ali. Legal. Uhum. Como é que ficou o pódio? Ártico Lontra em terceiro, muito legal, bom, ótimo. Vermelho Avestruz e, para fechar, Herói Guindaste, que chegou na segunda pergunta e liderou até o fim. Parabéns aí, galera. Vocês são sensacionais. Deixa o nome aqui para eu saber, para o Alex também saber aí quem que foram os vencedores aí. Legal. Isso aí. Alex, pô,
mais uma vez, muito obrigado. Você é sempre muito bem-vindo no nosso evento. Participa aí sempre com palestras muito bem elaboradas. Ótimo, volto sempre. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado à comunidade aí. E o pessoal sabe, né? Sempre que eu participo aqui, tem bastante gente que me adiciona no LinkedIn lá. Eu aceito todo mundo, pessoal. Fique à vontade para adicionar lá quem quiser, tá bom? Ótimo. Lembrando o seguinte, no botãozinho aqui do Zoom embaixo, em Resources, né, você pode clicar lá e vai ter a lista de todos os palestrantes, tem o link do LinkedIn do Alexson lá, do Diego, né, de todo mundo que apresentou hoje, que vai apresentar agora por fim. Valeu, Alex, um grande abraço, man. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.